Amados, nós propusemos aqui aos irmãos, ainda no início do ano, talvez um pouquinho depois, que nós falaríamos aqui uma série de mensagens intituladas As Coisas Fundamentais e as Coisas Complexas a respeito do Evangelho. Vocês lembram disso? As coisas que são mais simples de se compreender, ainda que pelo fato de ser simples não quer dizer que por isso todos podem eventualmente simplesmente compreender. Nós sabemos que o Espírito Santo ele trabalha no coração, iluminando o coração e a alma para revelar a palavra de Deus. Quando não há essa revelação, as pessoas podem até constatar a verdade na Escritura, mas ela não se convence no seu interior da verdade. Mas nós falamos então aqui sobre as coisas que são mais simples do Evangelho, as coisas que são rudimentares e elementares. E então os irmãos lembram, salvo engano, foi na reunião da ceia do Senhor, do mês passado, nós começamos a epístola de Tiago. Os irmãos estão lembrados? A epístola de Tiago. Tomando Tiago como sendo uma epístola que vai gerar uma transição das coisas rudimentares para as coisas complexas. Pastor, por que as coisas rudimentares e as coisas complexas? Bem, as coisas rudimentares, logo nós vamos falar uma breve palavra sobre isso, diz respeito à obra de redenção que Jesus efetuou na cruz do Calvário. É aquilo que a Bíblia declara que Jesus realizou por nós no âmbito judicial. Ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Eu pergunto, Jesus morreu porque ele era um pecador? Ele tinha culpa? Ele tinha dolo? Ora, se ele era um homem totalmente destituído do pecado, como pôde então ele morrer se o salário do pecado é a morte, ou se a morte é o salário do pecado? Ora, só foi possível que ele morresse porque ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. Então houve ali uma obra de substituição. Os nossos pecados foram colocados sobre ele, de sorte que as nossas culpas, que atraíam de Deus toda a penalidade, as consequências daqueles pecados, semelhantemente recaíram sobre Jesus. Aí eu digo, e pergunto aos irmãos, se Jesus levou os seus pecados todos, e por ele sofreu toda a penalidade, o que resta então a você? O que resta então a você? Você resta o quê? O perdão, e resta então a vida eterna. Então, afirmar que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados é afirmar que ele adquiriu para nós a nossa salvação. A salvação nunca é adquirida por obras. Fica aí um desafio para vocês todos, para os pastores todos, teólogos todos, para os eruditos todos da Escritura. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar sequer um versículo que diga que a salvação é por obras. Sequer um versículo. Se você encontrar, não deixe de me procurar e falar, pastor, encontrei um versículo que diz que a salvação é por obras. Lógico, o livro de Tiago traz alguns textos um pouco tensos, né? Mas isso já foram explicados nas mensagens anteriores. Quem quiser poderá, inclusive, na internet, lá no nosso canal, nós temos não somente um site, irmãos, mas temos também um canal do Ministério Apostólico de Volta à Palavra no YouTube. Então você vai lá no YouTube, coloca lá, canal do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, e lá você vai encontrar conferências, mensagens de televisão, daqui dos cultos, ou seja, centenas de mensagens para a nossa edificação. Mas veja então, afirmar isso, entender a salvação como um dom de Deus, isto faz parte das coisas elementares. Quantos aqui já entenderam que Jesus pagou a sua salvação e então se entende como uma pessoa salva em Jesus? Levanta a mão. Muito bem. Então agora, a complexidade é daqui para frente. Você está salvo
em Jesus. Mas se encerra aqui o evangelho ou o evangelho continua? Então, é esse entendimento. Pastor, amém. Eu ouvi o evangelho, eu criei no evangelho, recebi o evangelho, fui salvo em Jesus Cristo, estou em Cristo. E agora, o que segue-se daqui para frente? Ou o que se segue a partir de então, uma vez que eu estou salvo em Jesus? E aí nós entramos nas coisas que são complexas. Isso porque nós vamos tocar em áreas aqui que ou você talvez nunca tenha ouvido falar, ou se ouviu, talvez vá de encontro aos conceitos de muitos cristãos hoje em dia. Amém? Só para nós podermos introduzir, eu quero que você abra a sua Bíblia, aí no Evangelho de João, no capítulo 5, rapidamente, e veja só esse texto. Quero introduzir essa mensagem buscando um texto lá das coisas rudimentares, para então nós procedermos com as coisas que são mais complexas. João capítulo 5, versículo 24. Olhe na sua Bíblia, por gentileza. Bote os seus olhos para a Escritura. Se você puder confessar essa palavra, que maravilha. Você sabia que muitos cristãos não podem confessar essa palavra? Eles não podem. Não podem porque falta-lhes fé para isso. 5,24 diz assim: em verdade vos digo, isso é Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Os irmãos creem nisso? Quem ouve a minha palavra, Jesus está dizendo, porque Jesus pregava naquele momento a sua palavra, a sua doutrina, a sua mensagem. E ele pregava como aquele que era o enviado do Pai. E portanto ele disse, olha, se vocês creem na minha palavra, isto é, acreditam e recebem essa palavra e essa mensagem que eu vos digo, e vocês então creem naquele que me enviou, ou seja, vocês entendem, creem, concordam no coração que o Pai me enviou com esta mensagem, então se crê, ele diz, tem a vida eterna. Eu penso que bastaria dizer apenas isso, tem a vida eterna. Porque afirmar que essa pessoa que crê tem a vida eterna, já é afirmar que ele está salvo. Mas não basta apenas afirmar positivamente que tem a vida eterna. Para que se tire toda dúvida, Jesus continua, não entra em juízo. Não entra em juízo. Ora, tem a vida eterna, se você crê no Evangelho, você tem a vida eterna e você não entra em juízo. Fala-se a mesma coisa num sentido positivo e no sentido negativo. Eu me falo assim, pastor, mas como pode? Por que alguém que crê não entra em juízo, mas tem a vida eterna? Aí a Bíblia diz o seguinte, você passou da morte para a vida. Ou seja, antes de você crer, na morte você já estava. A morte já operava, não somente dentro de você, mas a morte eterna te aguardava. Lembram quando Jesus, ou melhor, lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus disse para Adão, se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Lembram desse texto? Ou melhor, Gênesis capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 17. Mas os irmãos pensem que esse texto, se lido no seu sentido original, na língua hebraica, usando talvez um bom léxico, se lê exatamente assim. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando diz certamente morrerás, se lê morrendo, morrerás. Esse certamente, a palavra para certamente lá no hebraico é morrendo. Ou seja, tão logo o homem comesse desse fruto, a morte já começaria a operar dentro dele, e morrendo, ele haveria então de sofrer finalmente a morte eterna. Então, antes de alguém crer no Senhor, ele já está condenado, ele já está na morte, ele já está perecendo e caminhando para a morte eterna. Então, quando é dito que essa pessoa que estava morrendo, que estava perecendo, ela creu no Senhor, ela passou da morte para a vida. Da morte nós já viemos.
Por isso que diz, não entra em juízo, não haverá nenhum julgamento, nenhum tribunal para se debater se aquele que crer em Jesus vai para o céu, como dizem, ou para o inferno. Não existe. É certo que nós vamos verificar nos nossos estudos que a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. Talvez ainda hoje nós vamos falar sobre isso. Ou seja, todos nós, enquanto igreja, que cremos no Evangelho e fomos salvos em Jesus, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Ou seja, todos seremos julgados, sim, mas nunca seremos julgados quanto à morte e à vida. Porque a morte e a vida não é uma questão de obras ou de comportamento. Morte e vida é uma questão. Se você tem Jesus, você tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem a vida. É isso que está em 1 João, no capítulo 5, versículo 12. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Não é uma questão de comportamento, de fazer ou deixar de fazer. É uma questão de ter Jesus. Porque quando alguém crê no Evangelho, a Bíblia diz que tão somente, ou melhor, tão logo nós cremos no Evangelho, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E a Bíblia diz que o Deus triuno vem habitar dentro do espírito daquele que crê no Evangelho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Então é certo que haverá um tribunal para os salvos? É verdade, mas não é um tribunal quanto à vida e à morte. Os irmãos verão para que serve ou para que servirá o tribunal de Cristo. Então nós começamos daqui fazendo a transição. Estamos em Cristo, cremos no Evangelho, não entraremos em juízo, temos a vida eterna. E agora o que resta? Aí nós vimos no livro de Tiago, como que Tiago fala a respeito das obras. Irmãos, as obras, olhem para mim, elas não estão em oposição à fé. Ou seja, elas não estão disputando algo. Como se a fé dissesse, eu salvo. E as obras dissessem, não, sem mim você não pode salvar, não é possível. Então não há esse conflito. Isso porque a fé, ela está num campo e as obras estão num outro campo. Vamos ver? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. O capítulo que nós demos de abertura nessa noite. Capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Então vejam como que quando a Bíblia fala sobre a fé e ela também fala sobre as obras ao mesmo tempo, você vê que não há crise alguma na Bíblia. A crise, ela só está na mente e no coração daqueles que historicamente se envolveram em discussões teológicas. Mas a Bíblia fala das duas coisas sem nenhuma crise, sem nenhuma tensão. Veja, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10 de Efésios, que diz assim: porque pela graça sois salvos, olha a simplicidade, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Existe declaração mais clara do que essa, mais específica do que essa, mais simples do que essa? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas veja o versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aqui começa todo um desvendamento a respeito das obras. Veja que é dito, quando diz pela graça sois salvos, em nome de Jesus, presta atenção nisso aqui, situa essa experiência de salvação, que é pela fé e que não é por obras, quando nós estávamos onde? Quando nós estávamos, conforme diz o capítulo 2, versículo 1 em diante, estávamos mortos. Você estava morto nos delitos e pecados. É o que diz o versículo 1. O versículo 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Ou seja, este foi o momento em que o Senhor nos salvou. Olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Bem, você estava morto, estava totalmente ali dominado pelo Espírito que atua na potestade do ar, estava ali preso, totalmente sem vida, quando o Senhor pela graça te salvou. Quando diz que você foi salvo pela graça, é o que diz o versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Em que momento se situa esse em Cristo Jesus? Quando você creu, você foi gerado por Deus. Agora você está gerado. Você estava morto. O morto não tinha como se salvar. Não tinha como você falar para um morto assim, olha, morto, eu sei que você está aí em trevas, eu sei que você está escravo das paixões, da carne, do curso do mundo, totalmente dominado pelo príncipe da potestade do ar. Mas veja, se você acreditar em mim e você proceder corretamente, segundo a doutrina, você será salvo. Não é isso que diz o texto? O texto diz, se você ler o versículo 1, 2 e 3... é uma descrição da condição de um homem totalmente incapaz, impotente. Por isso que o versículo 4 diz, mas Deus. O homem estava nessa condição, mas, uma relação de oposição. Deus, sendo o quê? Rico em quê? Em misericórdia. E movido pelo quê? Por causa do grande amor com quem nos amou. Por que você foi salvo? Por que você foi salvo? Por causa da misericórdia e por causa de que mais? Do amor. Não foi porque Deus olhou para você e falou assim, olha, eu estou olhando aqui a Edna e eu estou percebendo que ela é uma pessoa fiel. Ó, ela é pros cocos mesmo, viu? Aquela ali, quando pega para fazer as coisas, faz direitinho. Não vai desviar, não vai me abandonar, não vai me trair. Então, porque eu posso ver que ela de fato tem grandes qualidades, eu vou salvá-la. Não é isso. O texto diz que quando o Senhor nos salvou, nós não tínhamos nada de bom. É isso que está no texto aí. Agora, uma vez salvos, ou melhor, uma vez criados em Cristo Jesus, uma vez gerados da vida de Cristo, ele diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí começa agora um outro lado. Uma vez salvos, uma vez criados em Cristo Jesus, uma vez dele, uma vez liberto, uma vez agora participante do Espírito Santo, é dito que o Senhor preparou para nós obras. Agora veja que essas obras, quando surgem aqui no contexto da Bíblia, nos deixa muito claro que não é qualquer tipo de obra. Eu sei que a maioria dos cristãos querem fazer obras para Deus, eu sei. Agora, o pior é que eu tenho observado uma coisa. As pessoas chegam aqui nesta igreja, aqui nesse ministério, brigando por causa das obras. Todas elas. É que todos que estão aqui chegaram um dia, mas é porque e as obras? Porque e as obras? Aí a gente vai explicar que as obras que Deus quer são outras. E não somente são outras, mas elas têm um outro objetivo que não é a salvação. Quando a pessoa que chegou brigando pelas obras entende isso, agora ela não quer essas obras que Deus preparou de antemão. Aí vira aquele crente negligente, que não vem, não congrega mais, para de congregar. Aquele crente que vai, mas está lá no meio da multidão, mas não quer o compromisso. Olha, mas você chegou brigando por causa das obras, agora você não quer mais as obras. Engraçado. Sabe por quê? Porque as obras de Caim, as obras lá da Torre de Babel, e as obras do homem natural e do homem
Aquele homem que diz lá em Jeremias, capítulo 5, o homem que confia no homem, essas obras naturais, as obras de Adão que pegou aquela folha de figueira, essas obras, por serem meramente humanas, elas trazem à pessoa um certo tipo de orgulho, de presunção, e até mesmo a santidade do homem produz nele esse orgulho. É por isso que a Bíblia chama as obras e também a compreensão, ou melhor, o falso entendimento de que a salvação é por obras, a Bíblia chama de fermento. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 13, ou 16, versículo 5, depois também ele diz, né? A Bíblia fala no capítulo 13 da mulher que colocou o fermento na farinha. Se você buscar também a referência lá do livro de Êxodo, no capítulo 13, sobre o fermento, depois Paulo fala aos Gálatas, esse fermento ele aparece como sendo a doutrina que leva as pessoas a acreditar que a salvação é pelas obras. O que o fermento faz na massa? Eu pergunto, o fermento ele dá um crescimento verdadeiro para a massa? Um crescimento genuíno? É um falso crescimento. Ele apodrece a massa. E aí dá aquele falso crescimento. Aquele inchaço da massa, às vezes faz uma massinha tão pequenininha, coloca um fermento tão venenoso, que fica aquele mação grandão. Quem faz pão sabe muito bem do que eu estou falando. É daquele jeito que fica a pessoa que quer viver pelas obras da sua própria carne, a sua própria santidade. Ele fica inchado de orgulho, de presunção. Ele olha para os outros que não andam igual a ele, e ele chega a desdenha. Mas veja que a Bíblia diz que as obras que os cristãos devem praticar, afinal, para isso, nós fomos criados. Nós fomos criados para boas obras. Ou melhor, na verdade, todos os homens terão obras. Até o caído tem obras. Mas quando Deus te recriou, Ele te regenerou, é para que o seu viver, que se manifesta continuamente em obras, sejam obras divinas e não obras humanas. Vocês entendem isso? Nós fomos criados, não foi tão somente para falar, estou salvo. Não, Ele nos salvou para que agora, mediante o nosso viver, pudéssemos expressar esta vida que nos gerou. E essa expressão só se dá mediante obras. Então, ao transitar das coisas mais simples do Evangelho, rudimentares e elementares do Evangelho, para as complexas, você não pode fazer a transição, por meio do livro de Tiago, sem compreender. Bem, agora eu sei que eu fui criado para boas obras, mas não são qualquer boas obras. São as obras que Ele preparou de antemão. Não são as minhas obras, não são as obras da religião, não são as obras do ministério tal, não são as obras da denominação tal, não são as obras de um século, ou de uma era, ou de um tempo, ou de uma cultura. E aqui é importante que os irmãos façam uma ruptura no coração dos irmãos, porque infelizmente nós vivemos dentro de uma cultura. E essa cultura nos tem ensinado muitos pecados culturais. Pastor, o que é um pecado cultural? É um pecado que um dado povo, de um dado momento e de um dado lugar, disse que era pecado. Aí você olha outro povo, em outro lugar, em outro tempo, e lá eles sendo tão crentes e tão servos de Deus quanto os outros, eles não têm aquele pecado por pecado. Aí ficaria aquela questão, por que no tal lugar isso é pecado, no outro não é pecado? Afinal, é pecado ou não é pecado? Irmãos, pecado é somente aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Amém? Pecado é somente aquilo que Deus diz que é pecado. Deus não é cultural. Deus não está preso numa cultura, Ele não está preso no tempo. Deus não tem moral. A moral está para os homens. Talvez alguém tenha se ofendido, agora eu disse que Deus não tem moral. Talvez você não entenda o que significa a palavra moral. Talvez para você moral é a coisa mais sagrada que tem. Moral são os costumes de um povo, num dado lugar, num dado tempo.
Isso é moral. Tanto é que o que para você é moral, talvez em outro lugar seja imoral. Por exemplo, aqui, nós achamos que as mulheres têm que andar bem vestidas, né? Aqui no colo, né? Aqui em cima, no pescoço, colocar uma gravata. E, de fato, tem que ser assim mesmo, porque as pessoas estão de olho aí. Mas aí, de repente, alguém vai para uma outra cultura. Chegando lá, inclusive foi um missionário, uma época, passou uma reportagem de uma tribo lá na África, em que, chegando lá, ele ficou assustado com a situação. Porque lá, as mulheres andavam com um seio de fora. Um seio. De repente, ele viu mulheres com 2 seios de fora. Aí ele ficou mais escandalizado ainda. Ele não podia entender por que era aquilo. E ele, de uma outra cultura, aí ele foi compreender que naquele lugar, as mulheres, o seio é símbolo da fertilidade, da amamentação, da mãe. Essa coisa doce, essa coisa maravilhosa. De sorte que as prostitutas que não tinham o compromisso de filhos de amamentar, elas é que cobriam os seios. Vocês entendem? Então, o que no lugar é imoral, no outro não é imoral. É uma questão de cultura. Deus não é cultural, Deus não é moral, Deus é eterno. Entenda isso. E quando a Bíblia falar de pecado, será pecado aqui na China, no Paraguai, na França, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Entenda isso. Porque o que é pecado, 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 segundo a palavra, hoje, daqui a 100, 200, 500, 1000 anos, continuará a ser pecado. Porque pecado é ferir a santidade de Deus. Pecado é você ferir a justiça de Deus. De maneira que agora, quando você olha para um tanto de segmento, tudo é crente, tudo é evangélico, tudo é chamado protestante de maneira geral, genérica. Mas cada um tem o seu pensamento a respeito das obras. Tem igreja que diz o seguinte: se você não usar um véu sobre a cabeça, você não está salvo. O outro fala: não, para de besteira. Negócio de usar pano na cabeça, você está enganado. Na verdade, você não pode comer toicinho. Quem come toicinho vai para o inferno. Aí o outro fala assim: para de besteira, negócio de toicinho. Pode comer toicinho à vontade. O que você não pode fazer é deixar de lavar os pés dos irmãos na hora da ceia. Aí cada um traz uma panela de casa cheia d'água. Aí o irmão tira a sandália, nesse dia ele cortou a unha, aí ele tira a meia, nesse dia ele escolheu a meia direitinho para não passar vergonha. Aí o irmão pega aquela água, eu já vi muito isso. Aí ele não lava o pé, ele não pega, não. Ele pega assim com reservas, porque pegar no pé do outro não é fácil. Não é fácil. Mas a doutrina diz que isso é humildade. Aí a pessoa pega a água e joga, e aí pega a toalha bem assim. Pronto, lavei, sou humilde. Cumpri a palavra. Gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não faça isso não. E aí cada grupo tem a sua ideia do que é a verdade. Cada grupo tem a sua ideia do que são as obras. Aí tem um que guarda o sábado. Aí ele fica o dia todinho sem fazer nada no sábado. E ele acha que ele está agradando a Deus. Ele acha que a vontade de Deus é que ninguém trabalhe no sábado. Vá todo mundo para a igreja dia de sábado. Seria bom se isso acontecesse de fato. Mas Deus não quer que você dê a Ele o sábado. Deus quer que você dê a sua vida. E todo o seu tempo. E tudo que você é, tudo é do Senhor. Então, as igrejas, cada uma tem lá o que eles entendem por obras. Mas se todos olharem a Escritura e partirem desse princípio, que as obras não são as obras dos homens, as obras culturais, as obras morais, mas são as obras que Deus de antemão preparou. Ah, pastor, então eu quero saber que obras são essas que Deus preparou. Bem, antes de nós continuarmos, avançarmos nesses detalhes, as obras, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Encontraram? Vamos a partir do versículo 10. Olhe na sua Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus. 1
Todos acharam? Vamos ler com paciência. Olhe, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, são palavras do apóstolo Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E aqui nós temos dois pontos importantes a considerar. O primeiro, o fundamento. O fundamento foi lançado pelo apóstolo. Agora, sobre esse fundamento, há de se ter uma construção, uma edificação. Amém? Você consegue perceber que há duas coisas distintas? Ele diz, olha, eu como prudente construtor, eu lancei o fundamento, está lançado. Agora, outro vai edificar sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E agora atente para isso. Irmãos, nós podemos lançar outro fundamento? Responda direitinho. Nós podemos lançar outro fundamento? Qual que é o único fundamento? Só há um fundamento. Não há dois fundamentos. Se eu disser assim, irmãos, olha, para que vocês sejam salvos, vocês precisam crer em Jesus Cristo, crer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, crer que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele é o Filho de Deus, mas vocês também precisam os homens deverão tirar a barba e as mulheres não cortar o cabelo. Do contrário, vocês não podem ser salvos. Eu estarei correto? Eu acabei de fazer o que aqui? Eu lancei um outro fundamento. O único fundamento que existe é Jesus Cristo. Diga para o seu irmão ao seu lado, ninguém pode lançar outro fundamento, o qual é Cristo Jesus. Isso aqui é basicamente o que está em Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro disse, e não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Salvação só há no nome de Jesus, na obra de Jesus. Não há outro fundamento. Pode ser aquilo que você acha que é mais santo, mais sagrado, mais belo, mais bonito, mais convincente, mais qualquer coisa. Não pode. O único fundamento é Cristo. Agora, é lógico que alguém fala assim, pastor, então, você quer dizer então que agora se Cristo é o fundamento, não tem mais nada, é só crer, então eu posso fazer qualquer coisa? Olha, veja a advertência no final do versículo 10. Porém, cada um veja. Observe, preste atenção, como você edifica. Nós não podemos lançar outro fundamento, mas lembre-se, há uma edificação. Há uma edificação. Essa edificação, ela acontece na medida em que você vive a vida cristã. Nós costumamos dizer o seguinte, que nós não estamos aqui, para dizer que este aqui é o lugar. Não, este não é o lugar. Isso aqui é apenas um lugar. Você tem a total liberdade de congregar onde você quiser congregar. Não há problema algum nisso. Agora, a grande questão é, veja lá. Pense bem como você vai edificar. Isso porque em cada lugar, em cada ministério, você será orientado de uma maneira. E mesmo se você não concordar com aquela maneira, você vai ser um estorvo lá dentro. E a igreja toda vai ser um estorvo para você. Não haverá uma reunião em que você não saia de lá dizendo as coisas erradas, que você julga ser errado. Então, viver a vida cristã é uma questão de responsabilidade pessoal. Cada um veja como edifica. Você não vai lançar outro fundamento, mas como você vai viver agora que você está sobre o fundamento? Sabe por que nós somos salvos? Porque nós estamos sobre o fundamento. Fora do fundamento não há salvação, mas no fundamento está a salvação. Não existe, portanto, outro fundamento, é somente Cristo. Agora veja o versículo 12.
O apóstolo Paulo, então, começa aqui metaforicamente a falar sobre duas possibilidades de se edificar. Ele diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, observa que aqui tudo agora se restringe a sobre o fundamento. Não é fora do fundamento. Nós não vamos discutir o que está fora do fundamento. Queremos discutir apenas o que está sobre o fundamento. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Veja que o apóstolo coloca dois tipos de materiais. Materiais preciosos e, portanto, materiais não perecíveis. E, de outro lado, materiais de pouco valor e, portanto, materiais perecíveis. De um lado, ouro, prata e pedras preciosas. Do outro lado, madeira, feno e palha. E eu perguntei aqui na semana passada, se nós dividíssemos aqui essa igreja, os irmãos, em dois lados, meu lado esquerdo, direito, e aqui o meu lado esquerdo. Eu disse assim: irmãos, nós agora vamos fazer uma grande obra, vamos construir o nosso local de reuniões, e eu quero que vocês aqui, ó, todos vocês, ó, daqui para cá, ó, tragam materiais para edificar nosso local, viu, pessoal? E o que vocês vão trazer? Vocês vão trazer, vou mudar hoje para não ficar chato. Vocês vão trazer ouro. Mais ouro. Que mais? Prata. Que mais? Pedras preciosas. Como? Se reúnem. Pede a aliança dos irmãos aí, junta todas as alianças, os brincos, as pulseiras. E quem não tiver, dá um dinheirinho, vai lá, compra um pouquinho de ouro, de prata, pega pedras preciosas aí, cristal, não sei como é que é. Tá bom? Combinado? Vocês todos aqui? Pedras preciosas, madeira, ou melhor, pedras preciosas, ouro e prata. Vocês do lado de cá trarão madeira. Trarão feno e palha. Tá bom, pessoal? Combinado? Ficou mais fácil para vocês ou mais difícil? Mais fácil. Todo mundo deve levar esses materiais no próximo sábado, lá no nosso lote. Aí dá o endereço do lote. Vocês vão conhecer o lote que nós compramos, né? E também aproveitar e levar os materiais para começar a construção. Daqui a pouco essa turma daqui, ó, todinha, vai chegando toda feliz. Pensa aqueles carros, tudo, aqueles carros com reboque, caminhãozinho, e caminhoneta, e caminhãozão grande, tudo cheio de madeira, de palha e de feno. É difícil isso, não? É difícil? Madeira, feno, palha? Basta ir lá para a feira lá amanhã, no domingo que vem, aí você encosta lá numa barraquinha que vende milho assado, tudo que é milho que ele descansar, você vai guardando as paias, tudinho, ó. Não paga nada. Na verdade, ele vai achar bom se você levar aquele lixo dali. Leva essa porcaria daqui, leva esse lixo daqui. E aí você com tanta palha, com madeira, com feno. Agora, e esse daqui? Como é que vai ser? Vai ser fácil? Vai ser um pouco difícil. O pouco que arrecadar pode ser comparado em valor ao deles? E pode ser comparado em quantidade ao deles? Irmãos, a Bíblia nos coloca nesse texto claramente há dois tipos de obras. Pense nisso. Eu sei que você está entusiasmado para fazer obras, mas não basta você fazê-las. Você precisa preocupar-se com a natureza dessas obras. Você tem que ter uma preocupação. Senhor, eu não quero chegar diante do teu trono naquele dia, do tribunal de Cristo, simplesmente trazendo obras. Eu quero, Senhor, ter a convicção e a certeza de que as obras que eu vos trago são obras que foram preparadas de antemão pelo Senhor. Irmãos, as obras de madeira, feno e palha, que estão aqui em contraste com as obras de ouro, prata e pedras preciosas, estão claramente aqui ao longo de toda a Escritura. Vocês lembram quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Está dito lá que, tendo eles comido, abriu-lhe os olhos e, vendo que estavam nus, qual foi a primeira atitude? Fizeram
vestes de folhas de figueira para se cobrirem. Veste de folhas de figueira. Essa é uma veste, que procura, né, agradar a Deus ou esconder a sua verdadeira condição diante de Deus. As obras que os homens praticam de si mesmo, da sua própria convicção, com a sua própria força, própria capacidade, aquilo que o homem faz de si mesmo para Deus, está ali representado por uma veste de folha de figueira. Aqui, ilustrada por madeira, feno e palha. Aquilo que procede do homem. É sem valor. Pode ser abundante, mas é sem valor. Irmãos, eu estou no Evangelho há muitos anos. Eu nasci no Evangelho. Está ali o irmão Dimas, né? Edmar. Que quando eu congregava ainda criança, ele já era jovem na época. Tá vendo? Eu era criança, você já era jovem, né? Mas ele acompanhou, nós tivemos muito tempo juntos, lá na igreja missionária evangélica Galileia. Lembra? Lá no setor Pé Norte. O Frank, meu irmão, que está ali também. Na época a gente tocava tudo junto, conversava, cantava, mocidade, tudo. Então veja, nós temos uma história. Aí eu fico observando quantas obras nós não fizemos. Obras e obras e obras de todo tipo, tantas coisas. Agora, quanto essas obras valeram na minha vida, modificou minha alma, né? Me quebrantou, me transformou, me santificou. Querem ver algo? Só uma perguntinha para os irmãos rapidamente. Quantos aqui já se santificaram alguma vez? Não é possível que só tem uma pessoa aqui. Se santificaram, irmãos? Não. Naquele sentido, nós temos que nos santificar. Quem se santificou aqui? Pode levantar as mãos, eu sei que todo mundo se santificou. Aí você ficava todo, né? Consagração. O irmão Wilson perguntou assim, olha que faz isso na igreja católica? Não, igreja evangélica. Evangélica. Ensina-se a santificação. Aí a Vera ficava lá toda... Parecia cachorro quando está andando de canoa. Aquela cara séria, né? Cachorro... Agora eu pergunto, essa santificação que você fez, presta atenção, ela mudou a sua vida? Olha bem, ela mudou para sempre a sua vida? Ou houve sim uma mudança comportamental por um curto período de tempo? Estou perguntando para os irmãos. Houve uma mudança? Houve. Você deixou de falar palavrão? Deixou. Deixou de beber isso? Deixou. De assistir aquilo? Deixou. De vestir aquilo? Deixou. De comer aquilo? Deixou. De ir naquilo? Deixou. E de pegar aquilo? Deixou. Não, aquilo. Gente, vocês também, né? Você tem que santificar a mente. Vocês deixaram de fazer? Deixou. Por quanto tempo? Por quanto tempo durou a sua capacidade humana? Lembra? Quando você deixou de se santificar, porque as forças acabaram, e você não deu conta, porque a pressão dentro do pecado foi muito grande, aí você voltou a fazer tudo o que antes sempre fez, e talvez um tanto pior. Você não se tornou uma pessoa mais bondosa, mais humilde, mais sensata, mais amável, mais dependente, mais amorosa, mais... Não. Houve mudanças enquanto duraram suas forças. Essa é a santificação do homem. Essa é a capacidade do homem. Isso é madeira, feno e palha. Porque a santificação, a palavra santificar, no termo grego, significa exatamente separação. Ah, pastor, então eu estou certo, eu estava me separando do mundo. Que mundo? O mundo está dentro do homem. O mundo não está fora dele. Ah, não está? Sim, essa parte do mundo que está fora de nós é apenas a sedução do maligno para ativar e despertar o mundo que está dentro da sua alma, que está dentro de você. A separação, porque santificar é separar, ela acontece dentro de você. É o Espírito Santo que entra
e ele começa a operar uma obra de santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos santifica? O mesmo Deus da... O que isso quer dizer, o mesmo Deus da paz? Será que Paulo está enchendo linguiça? Ele poderia dizer assim: não, o mesmo Deus Altíssimo, ou o Deus Eterno, ou o Criador. Não, irmãos, quando se escreve ou se fala algo com consciência do que se quer dizer, nós selecionamos as palavras que correspondem àquilo que de fato queremos falar. Quando Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique, o Deus da paz é o Deus da reconciliação. O mesmo Deus que te reconciliou consigo mesmo, lembra do texto? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então esse Deus que te reconciliou mediante a sua morte na cruz do Calvário, esse mesmo Deus que te perdoou, que te lavou, que te chamou, que te aceitou, que te perdoou, Ele há de santificá-lo. Espírito, alma e corpo. É lógico que nós vamos cooperar, lá na frente os irmãos vão entender como isso funciona, mas a santificação de Deus, ela de fato, ela gera, ela produz, ela realiza uma obra eterna dentro de nós. Agora, o que o homem faz só dura um certo tempo. Por quanto tempo duraram as vestes que Adão e Eva fizeram para si de folhas de figueira? De repente, pecaram lá por volta de 9 da manhã, comeram do fruto 9 da manhã, fizeram as folhinhas, coisa mais lindinha, estão lá. Aí o sol começou a esquentar e as folhas começaram a murchar. A mulher, tampa isso aí, rapaz, tampa. E a mulher puxava a folha para o lado. E a folha ia murchando, mulher, você não está vendo? Tampa. Ou seja, as folhas murcham. É por isso que está no livro de Isaías, capítulo 61, salvo engano, é dito que os nossos pecados, 59, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. De sorte que as nossas melhores justiças, diz a Bíblia, são como trapos de imundície, e como a palha, como folha seca, o vento dispersa. Ou seja, aquilo que você produz é de nenhum valor. Por quê? Porque se baseia no seu egoísmo, se baseia na sua esperteza, porque a pessoa que faz uma boa obra para ser salvo ou para agradar a Deus, ela tem que pensar: vem cá, eu estou fazendo essa boa obra para quê? É para que, fazendo assim, eu vou ganhar isso de Deus? Ou é porque, de fato, fazendo assim, eu faço porque eu amo o meu próximo? Eu faço porque, de fato, eu amo o Senhor? O que te leva a produzir essas obras? Você tem que pensar isso. Tem muitas pessoas querendo fazer boas obras, mas o que as motiva? Eu vejo pessoas aí fazendo sopão para levar para os mendigos lá debaixo da ponte, tal lugar. Fazer aquele sopão, Muita sopa, verdura que ele pediu, que ele pegou lá na feira. E aí fez aquele sopão e levou lá. Eu pergunto: por que você está levando esse sopão? Me responda. Alguém já levou sopão aqui? Muito bem. Por que vocês levavam sopão? Qual era a motivação? É um desafio. Pastor, que tal nós levarmos sopões? Tudo bem, eu acho que nós deveríamos sim fazer esse tipo de obra assistencial, sim. Inclusive no ministério de Cristo e dos apóstolos, incluía-se a questão social. Sim, sempre houve. O próprio Paulo disse, Pedro disse a Paulo que ele não se esquecesse dos pobres. Mas eu estou te perguntando outra coisa. Estou perguntando o que motiva a pessoa a levar um sopão ao outro. O que motiva? Ah, pastor, é o amor.
O meu amor pelos pobres é profundo. E, portanto, eu vou levar esse sopão para eles lá. Mas esse amor, ele só se manifesta em vez em quando, porque você come todo dia, não é? Não tem que tomar café da manhã todo dia, almoçar todo dia, jantar todo dia, tomar banho todo dia, vestir-se todo dia. Só que o mendigo lá, você só vai em vez em quando. E você leva um sopão que você mesmo não come na sua casa, aquele sopão. Que amor é esse? Que amor é esse? Não, eu amo tanto que eu vou lá em vez em quando. A cada mês em mês eu levo uma sopa para ele e depois a minha consciência está tranquila. O amor faz com que você tire uma sua capa, a sua blusa de frio. Pastor Renato, vem cá. Vem cá. Tá aqui, ó. O senhor tem uma blusa muito bonita aí. Vocês estão vendo, irmãos, aqui? De couro. Pois você pode doar, se você quiser. Amém? Pode sentar, pastor. Ele pode doar ou não pode doar? Tem algum irmão aqui que está com frio, sem roupa de frio? O pastor tem uma... Irmão, está aqui, ó. Não, mas pastor, não é porque eu só tenho essa. Não, você tem essa não. Você tem dinheiro para comprar outra, se quiser. E outra, se quiser. E outra. 4, 5, 6. É vermelha, amarela, verde, toda cor. Aí você tira algo seu. E você dá. O amor é assim. Agora, quando eu dou aquela roupa xadrez, que está lá há tantos anos, na verdade você não está dando porque ama, você está arrumando alguém para tirar o entulho da sua casa. Tem que dar um jeito de tirar. É muito entulho, muito lixo, e alguém tem que levar isso aqui da minha casa. Não, então eu vou dar para os pobres, miseráveis. Eu falei do pastor Renato, mas não é ele. Todos nós, é apenas um exemplo, pastor, viu? O pastor está vermelhinho. O pastor está bem vermelhinho. Então, o que nos motiva? Está lá, os espíritas dizem que fazem muitas obras boas, né? Eu não vejo essas obras boas deles, não. Não vejo. Vai visitar lá um asilo, aí leva lá umas coisas velhas, leva lá umas comidas, né? Mas por que eles fazem isso? Por qual motivo? Porque ele ama o próximo ou porque ama a si mesmo? Porque ama a si mesmo, porque na próxima encarnação ele não quer vir aleijado. Como eu não quero vir aleijado na próxima encarnação, e nem cego, e nem banguelo, então agora eu tenho que cuidar da minha vida futura. E a maneira de projetar a minha vida futura é levando um sopão para o miserável. Então veja como que essas obras são egoístas. São egoístas. Nós estamos tocando aqui num ponto nevrálgico, porque estamos falando da essência humana. E nós não gostamos de falar de essência humana, nós gostamos mesmo de reteté, né? Falar em línguas, correr, pular, porque assim a gente não pensa no que está acontecendo com nossos corações. Não dá tempo de pensar, futebol não dá tempo de pensar, novela não te deixa pensar. Aí quando começa a falar, o culto vai ficando enfadonho. Dá uma sede, um calor. Mas saiba, um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E então ele vai perguntar para nós o que é que nós fizemos. Talvez até que cheguemos lá com caminhão e caminhão cheio de quê? De madeira, de feno e palha. Mas nós temos a oportunidade de entender que as obras que Deus quer de cada um de nós são obras de ouro, de prata. Pastor, e que obras são essas? São obras que só Deus pode produzir. No desenvolvimento dessa mensagem, nós vamos mostrar que a Bíblia chama obras de Jesus Cristo. Vamos procurar na Bíblia que obras são essas. Obras do Espírito. Vamos procurar na Bíblia que obras são essas. Atos de justiça. Que atos de justiça são esses? Na Escritura. O que ela diz que é? Quando nós começarmos a falar, você vai perceber uma coisa. Pastor, mas eu começo a descobrir o seguinte, que para mim não tem jeito para mim. Porque eu não sou isso aí. Não adianta. Eu não sou isso aí. Eu não amo o próximo. Não amo. Eu não amo. Quem aqui ama o próximo? Ama. Diz eu amo. Diga para mim, quem é que está amando aqui ardentemente o outro? Diz para mim.
que não seja seu pai, nem sua mãe e nem a sua esposa. Diga para mim agora. Não diga em nome de Jesus uma pessoa. É até estranho numa igreja evangélica haver um desafio desse e ninguém levantar a mão. Chega a ser estranho, porque o cristianismo existe na base do amor. Jesus falou, vocês serão conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Aí eu estou perguntando, quem está amando ardentemente? Não, honestamente falando, de coração aberto, sem medo de errar, sem medo de ser zombado. Quem é que está amando? Pastor, olha, eu cheguei nesse nível de amar o outro. Eu amo. Quem é? Os irmãos percebem a nossa situação? E eu gostei que ninguém levantou a mão. Gostei, amei. Sabe por quê? Isso é bom. Pastor, isso é ruim. Não, o ruim já está arruinado. O ruim já está arruinado. É isso mesmo. Exatamente isso. Ninguém aqui foi capaz de falar que está amando o outro. Com exceção dos adolescentes. Eu estou apaixonado. Isso é outra coisa. Eu falo desse amor humano ao próximo. Vamos ilustrar esse amor rapidamente, para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo? Vamos ilustrar? Passava um sacerdote pelo caminho que descia de Jerusalém para Jericó, e ele viu que numa vala tinha lá um cabra caído, ensanguentado. Uns bandidos pegaram ele, bateram nele, tomaram o dinheiro dele, deram na cabeça dele, quebraram o braço dele, está lá jogado. E aí o sacerdote tem muitos compromissos, não tem, sacerdote? Muitos compromissos. No templo lá, tem que oferecer o sacrifício, a oração da tarde, os fiéis e tudo. Então, outro certamente vai se preocupar com aquele pobre. Eu até que me compadeço, mas não tenho tempo. E ele foi embora. Em seguida vem um levita. O levita, a mesma coisa. Olha, se eu não correr, o sacerdote vai puxar minha orelha, né? Então eu tenho que cantar no coral, o culto está começando. Outro certamente vai se preocupar com aquele coitado que está caído lá. Aquele coitado era um judeu. Era um judeu. Aí diz a Bíblia que passava agora um samaritano. Propositadamente Jesus conta que era um samaritano. Por quê? Porque os samaritanos eram um povo que sofria, né, injustiças dos judeus por muitos anos. Os samaritanos foram desprezados pelos judeus, foram rechaçados pelos judeus, foram julgados pelos judeus. Quando um judeu queria xingar o outro, chamava de samaritano. Seu samaritano! Rapaz, isso ofendia um judeu profundamente. Era chamado de samaritano, publicano ou de prostituta. Eram as três categorias sem futuro na cabeça de um judeu. Passava ali um samaritano e olhou para aquele homem. Diz a Bíblia, quando ele olhou para aquele homem, ele se comoveu profundamente. E a palavra no texto sagrado diz que ele sentiu dores intestinais. Vocês estão entendendo? Ele sentiu dores profundas nas entranhas, ele se condoeu dentro, de tal maneira que ele se aproximou do moribundo. Diz a Bíblia que ele pegou esse homem, aí ele pegou o seu azeite que ele trazia, azeite é coisa cara, derramou sobre as feridas dele. Jesus, como é que pode ser isso, irmãos? O que está acontecendo? Como é que você vai pegar o azeite? É precioso, é caríssimo. E você vai derramar sobre as feridas perebas do outro. Guarda o seu azeite, assopra a ferida. Sopra. Como é que você vai derramar o azeite? Isso é um desperdício. Vocês estão entendendo? Abana. Mas o azeite não. Já é alguma coisa. Não, ele derramou o azeite. Sabe para quê? Para não secar a pele do outro. E quando secar, a pele esticar e puxar. Vai doer. Então não, vou colocar o azeite, que o azeite vai umedecer a pele, vai ficar macia. E vai minimizar as dores desse homem. Diz que ele pegou o vinho, que era outra coisa muito cara, e derramou sobre as feridas para curá-las. Agora ele pegou esse homem,
todo sujo de sangue, colocou sobre o seu próprio cavalo, né? E agora ele puxava esse homem no lombo do cavalo, levou-o a uma hospedaria e falou assim: olha, cuida deste homem para mim. Ó. E está aqui o pagamento, 2 denários, são 2 dias. Eu vou até tal lugar, quando eu voltar, se tiver faltado alguma coisa, eu pago na minha volta. Jesus contou essa parábola do bom samaritano para falar o que é o amor. Amor não são palavras. Quando os irmãos falam, quem está amando? Ninguém falou nada, eu gostei muito. Porque não adianta falar. O amor age. E eu não estou numa condição diferente dos irmãos. Eu não estou. E aí você agora fala assim, pastor, então o que está acontecendo? Nós estamos todos arruinados. Porque se nós somos o povo de Deus, se nós somos a igreja, se nós somos de volta à palavra, e aqui estamos, e a situação ficou como está agora, e aí? E aí que você precisa entender uma coisa. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito Santo. Sem Ele, você não vai descer a vala. Sem Ele, você não vai derramar o seu azeite. Sem Ele, você não vai derramar o seu vinho. Você não vai colocar o homem sobre o cavalo. Sem Ele, você não vai levar a hospedaria. Não vai pagar a hospedaria. Não vai. Então, só o Espírito Santo é capaz de produzir. E nós estamos apenas citando um exemplo apenas. Quando Jesus falou o seguinte, olha, amai os vossos inimigos. Gente, o que está acontecendo? Não basta amar o próximo. Jesus falou assim, se você ama aquele que te ama, palavras de Jesus, você não fez grandes coisas. Os gentios fazem isso muito bem. Você precisa amar o seu inimigo, abençoá-lo e orar por ele. Você dá conta? Dá conta? Você vai precisar do poder do Espírito Santo. Você vai precisar do poder do Espírito Santo. Quando alguém chegar para você e te tomar a sua capa, você não deve lançar praga nele. Não deve colocar no coração o desejo, o sentimento de vingança. Um dia você me paga. Não, você deve pegar, tirar a sua túnica e falar, opa, o senhor está esquecendo da túnica. Você deve precisar dela. Eu não sou capaz. Você é capaz? Você é capaz. Mas esse é o ensinamento de Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem nos ensina a viver o Evangelho é Jesus. Não é o Ministério de Volta à Palavra. Não é a Deus é Amor. Não é a Batista. Não é a Metodista. Não é a IURD. É Jesus quem ensina. E nós não estamos ensinando isso. Nós estamos ensinando outras coisas. E nós estamos todos orgulhosos de que estamos indo para o céu, negando o Evangelho de Jesus. Rapidamente, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, atenção, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, naquele dia, que é o dia do tribunal de Cristo, todas as nossas obras vão ser apresentadas, todas as obras vão passar pelo fogo. Então nós não devemos nos enganar achando que está tudo bem. Não, tudo o que você fala, tudo o que você faz. Eu sempre digo que esse dia será um dia maravilhoso. Porque se existe um tempo de contradição, é esse nosso.
Porque você olha para mim, você não sabe se eu estou falando a verdade. E eu olho para você e eu não sei se você fala a verdade. E há tantos conflitos que a gente não sabe, a gente não entende. Porque, não, fulano disse isso do fulano, que disse do ciclano. Você não sabe onde está a verdade. Tem muitas coisas ocultas. E nesse dia, aqui, ó, que é o dia do tribunal de Cristo, todas as coisas serão reveladas. O meu descanso é esse. É de que naquele dia nada ficará oculto. Diz a Bíblia que o Senhor vai nos olhar despidos, no sentido de que nenhum tipo de artifício vai ocultar o nosso coração. E o 14 diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, imagine, a obra permaneceu, ela passou pelo fogo e o fogo não a destruiu. O que vai acontecer com essa pessoa cuja obra foi aprovada? O que diz a sua Bíblia? Esse receberá galardão. Guarda essa palavra, galardão. Pesquise essa palavra num dicionário. Em vários dicionários, galardão quer dizer um prêmio, uma recompensa. Lembre-se, a salvação nunca é uma recompensa. Ela é um dom gratuito de Deus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Portanto, esse cuja obra foi aprovada, receberá uma recompensa. Versículo 15. E se a obra de alguém se queimar? Se a obra perecer? Você fez obra, a obra pereceu, se queimou, não foi aprovada, foi reprovada. Sofrerá ele? Não é ela, não é a obra, é ele. Sofrerá ele dano. Mas esse mesmo quer dizer o quê? Esse cuja obra foi reprovada, esse mesmo será salvo. Diga, mas esse mesmo será salvo. Esse mesmo será salvo? Certeza, mesmo tendo suas obras destruídas? Vocês acreditam nisso mesmo? Mesmo tendo suas obras perecidas, não foram aprovadas. Pastor, mas como é que pode alguém ter suas obras reprovadas e ainda assim ser salvo? Simples, é porque a salvação não depende de obras. Esse está salvo, não por suas obras, mas porque está no fundamento que é Cristo. Então, as obras não implicam salvação e condenação. As obras implicam galardão e disciplina, dano. Pastor, que dano é esse? Bem, agora não tem como falar, o tempo não permite. Mas saiba que nós não seremos julgados quanto à vida e à morte. Mas as nossas obras implicam galardão, uma recompensa ou uma disciplina. Por isso a advertência, cada um, porém, veja como edifica.